O filme começa com um jovem chamado Gal deitado inconsciente, num carro destruído no carro destruído. No fundo de um penhasco, Shin, uma rapariga da aldeia nativa, olha para o carro à distância. Poucos momentos depois, Gal acorda e sai do carro, tropeçando num terreno pedregoso. Mal se afasta alguns metros do local do acidente. Shin aproxima-se e derruba-o com uma pedra. A cena passa-se 8 horas antes do terrível acidente de viação. Gal, que é um caçador de pedras preciosas, junta-se a Shiana, a sua negociante, e Kili, o seu técnico, enquanto o trio se encontra num passeio. Aí, Gal avista 2 homens de esboço, num carro a observá-lo de perto do fundo da rua, e apercebe-se imediatamente de que são bandidos contratados. Gal despede-se de Shiana e Kin antes de entrar no seu carro e arrancar. Como ele previa, os homens também ligam o motor e seguem-no de perto. Gal carrega no acelerador e acelera, dando início a uma feroz perseguição automóvel que provoca o acidente. De volta ao presente, Gal acorda e dá por si numa aldeia primitiva mas estranha. Aqui, as mulheres são o gênero dominante, pois caçam e sustentam as suas famílias, enquanto os homens fazem as tarefas e tomam conta das crianças. Os pais são os guardiões da casa e cozinham as refeições, enquanto as mães servem como guardas e soldados, protegendo os seus maridos. A aldeia é uma zona isolada. Completamente o povoado é uma área isolada, completamente isolada do mundo exterior, pois não tem tecnologia nem conhecimento de produtos científicos. Gal fica também a saber que Shin é a rainha da tribo, e fica estupefacto ao descobrir este facto. Inicialmente, Gal não acredita nela e assume que os aldeões são apenas nerds cosplayers, com grandes disfarces, e um cenário perfeito. Ele pragueja contra Shin e as outras mulheres, o que irrita a bela líder da tribo. Shin fica furioso com a sua atitude e mantém Gal numa gaiola de madeira como castigo. Mais tarde, Gal apercebe-se que eles são de facto pessoas reais e decide regressar à cidade o mais depressa possível. No entanto, Yeon-hee, o astrólogo da tribo, diz a Gal que ele não pode sair da aldeia sem a autorização de Shin. Passadas algumas horas, Gal implora a Shin que o liberte da jaula e o leve para o seu carro. Shin, embora cético, decide ter piedade dele e aceita. Os dois regressam ao local do acidente, enquanto Gal procura no seu carro material útil. Gal encontra um bastão de metal na bagageira e brinca com ele. E, por brincadeira, balanço. Por engano, acerta na cabeça de Shin, fazendo-a desmaiar no chão. Gal aproveita a oportunidade de ouro para fugir e usa uma mochila, enquanto corre para a floresta próxima. Poucos minutos depois, o depósito de combustível do carro começa a verter e, em pouco tempo, Shin é cercada por um anel de fogo. Shin está rodeado por um anel de chamas ardentes. Os aldeões avistam o fogo e rapidamente acorrem ao local e deitam baldes de água para apagar as chamas. Gal ouve os gritos dos aldeões na floresta e sente-se culpado por ter deixado Shin para trás. Ele corre para o local e derrama um balde de água sobre si próprio antes de entrar no anel de fogo e levar Shin para fora dele. No momento em que abandonam o local, o carro explode e o do aterra num lago próximo. Para alívio dos aldeões, na cena seguinte, Gal está de volta à aldeia e encontra o seu telemóvel na mochila. Ele põe uma música a tocar, o que atrai a atenção de Shin, que entra a correr no quarto. Shin teme o estranho aparelho e tenta parti-lo, mas Gal garante-lhe que é inofensivo. Ele oferece-lhe os seus auscultadores e os dois ouvem música juntos. Enquanto Shin adormece momentos depois, Gal deita Shin a dormir na cama e depois procura freneticamente no quarto, na esperança de encontrar um mapa que o possa levar de volta à cidade. No quarto, Gal encontra em êxtase uma pedra preciosa de safira e decide perguntar a Shin sobre ela quando ela acordar. Na manhã seguinte, Shin disse-lhe que a safira foi um presente da sua falecida mãe. Um Gal ganancioso oferece-lhe vários objetos, tais como uma tigela de massa instantânea, um romance e até o seu telemóvel, em troca da pedra. No entanto, Shin recusa-se a desfazer-se da joia, explicando que é o seu bem mais precioso. Gal fica desiludido, mas decide roubar a joia. Mais tarde nesse dia, Shin pede a Gal para se encontrar com ela, num campo aberto à noite para que possam observar as estrelas juntos. Gal aceita a oferta, enquanto Shin sorri timidamente e sai do seu barracão. Nessa noite, os dois deitam-se na relva e olham para o céu estrelado. De repente, Shin salta para cima de Gal e tenta tirar-lhe a roupa,
para surpresa dele. Ele afasta e os dois começam a discutir acaloradamente. Gal fica chocado ao descobre que, na aldeia, observar as estrelas significa fazer sexo. Daí a razão pela qual Shin se atirou a ele. De repente, Gal corre para a aldeia para fugir, com Shin em perseguição. Shin fica zangado com Gal e prende-o quando regressam à aldeia. Gal explica a Shin que não conhecia o significado oculto da frase e que a tomou pelo seu valor facial e tomou-a pelo valor Namanar. Também diz que, na sua terra natal, as pessoas expressam os seus sentimentos de forma romântica, como confessar o seu amor quando está a nevar. Shin compreende finalmente Gal, mas mesmo assim, fala passar a noite na cela, enquanto ela regressa ao seu barracão. De volta à cidade, Shanna e Kim procuram seriamente por Gal, sem sucesso. Verificam a estrada onde o seu carro se desviou pelo penhasco, mas ficam desiludidos por não encontrarem nada. Kim usa um drone para procurar na área, mas um campo magnético perturba a aeronave e faz com que o monitor de Kim fique branco. Quando a dupla regressa à casa, conhece Lian, uma mulher de negócios com quem Gal assinou um contrato. O contrato obriga Gal a encontrar-se com Lian de 15 em 15 dias e, em caso de incumprimento, é aplicada uma multa de 60 milhões de euros. Uma multa de 60 milhões. Até agora, passaram 13 dias desde o seu desaparecimento e Lian veio procurá-lo. Shanna mente que Gal foi fazer uma viagem às montanhas e que voltará em breve. Lian não se convence, mas dá-lhes 48 horas para encontrarem Gal antes de agir. De volta à aldeia, Shin leva Gal para a floresta. Shin confessa o seu amor por ele e pediu em casamento casa enquanto despeja um balde de sangue de galinha em cima dele. Aparentemente, Shin ouviu o mal na noite passada. Shin ouviu o mal e pensou que ele tinha dito sangue em vez de neve, uma vez que ambas as palavras têm um som semelhante em chinês. Gal fica furioso com ela e vai-se embora frustrado, mas pouco depois é apanhado numa armadilha. Gal implora desesperadamente a Shin que o liberte da armadilha. No entanto, Shin pede-lhe que aceite o seu pedido de casamento antes de o fazer e, derrotado, Gal acaba por concordar. No caminho de regresso, Gal encontra uma das lâminas do drone de Kim caída nos arbustos. Ao ver isto, ele percebe que os seus amigos andam à sua procura e decide fugir da aldeia o mais depressa possível. Nessa noite, Gal e Shin conversam e decidem casar-se no dia seguinte. Gal pergunta a Shin sobre o terreno da aldeia e fica a saber que existe uma gruta secreta na floresta. Ele pensa que a gruta é uma saída da aldeia e planeia usá-la para fugir. Gal também fica a saber que a aldeia tem uma reserva de vinho e pede a Shin que o leve até lá. Ela aceita e o duo dirige-se à despensa central da aldeia. Sem o seu conhecimento, Gal deita alguns comprimidos para dormir no barril de vinho, como estratagema para aldeões durante o casamento. Mais tarde, o casal regressa ao quarto de Gal e Shin oferece-lhe a sua pedra de safira como prenda de casamento antecipada. Gal sente-se culpado, mas recolhe a pedra preciosa na mesma. Na noite seguinte, o casal tem a sua cerimônia de casamento e observa os ritos únicos da tribo. Enquanto Shin se ajoelha e confessa o seu amor por Gal, Gal a aceita como sua mulher. Depois disso, os aldeões cantam e tocam uma canção de amor, enquanto os recém-casados dançam em uníssono. Para terminar a festa, Gal propõe um brinde e convida os aldeões a beberem as suas respectivas taças de vinho. Os nativos, sem suspeitarem, engolem a bebida drogada, mas Gal deita-a sua fora, quando ninguém está a ver. Algumas horas mais tarde, os aldeões adormecem, enquanto Gal faz as malas e deixa a aldeia. Atravessa a floresta e acaba por chegar à gruta, que tem ligação ao mundo exterior. Determinado, Gal entra na gruta escura e inicia a sua viagem para a cidade. Na manhã seguinte, chega finalmente ao fim da gruta e corre para o timão de uma montanha, sorrindo ao ver uma estrada próxima. De volta à casa de Gal, Lian chega com os seus homens quando o prazo de 48 horas está quase a terminar. Lian pergunta a Shanna e Ki sobre o paradeiro de Gal, mas a dupla revela que não faz ideia de onde ele está. Ao ouvir isso, Lian oferece a Shanna um contrato que transferiria a propriedade da casa para ela. Shanna recusa-se a assinar a papelada, mas Lian não lhe dá outra alternativa. A empresária faz sinal aos seus homens para manterem a dupla refém, enquanto Shanna é forçada a assinar o papel com a impressão digital do polegar. Felizmente, Gal entra pela porta da frente mesmo a tempo de os impedir.
Kim aproveita a distração e engole o contrato assinado, enquanto Gal fala com Lian. Por fim, a empresária deixa a casa e promete manter-se em contato. Quando ela sai, Gal refresca-se e partilha uma refeição com os amigos, que lhe perguntam onde é que ele esteve este tempo todo. Gal quer proteger os aldeões do mundo exterior, por isso, evita contato às perguntas e mente aos amigos. Depois da refeição, Gal mostra-lhes a joia de safira que recebeu de Shin. A dupla fica maravilhada com a pedra, pois há anos que não via uma safira daquele tamanho. Finalmente, Gal entrega a gema a Shana, juntamente com uma amostra de solo da aldeia para ser testada. Mais tarde nesse dia, o trio visita o tio de Gal, Wen, num lar de idosos e veste um fato de palhaço para entreter os idosos. Na cena seguinte, os aldeões acordam e procuram freneticamente por Gal. Shen fica destroçada com o seu desaparecimento e, pouco depois, descobre que ele fugiu com a joia. Tomada pela tristeza, decide ir à cidade à procura dele. O astrólogo da aldeia, Yan He, inicialmente desaprova o facto de ela ir para a cidade. No entanto, quando Shin lhe implora, Yan He leva até a entrada da gruta e avisa para ter cuidado com as pessoas da cidade antes de a rainha partir. Quando Shin chega à cidade, encontra Yitian, um famoso influenciador de astrologia nas redes sociais que está à procura de uma co-apresentadora. O traje estranho e o comportamento peculiar de Shin despertam o seu interesse, e ele oferece para contratar para sua empresa, e pergunta pelo empresário dela, mas Shin, confusa, entrega-lhe apenas um cartão que Gal deixou na aldeia, e encontra um número no cartão e localiza Gal num lar de idosos próximo, a pedido de Shin, e levar ao local revelado para procurar Gal. Quando chegam ao infantário, Gal avista Shin à distância e foge antes que ela o veja. Esconde-se atrás de uns arbustos e observa Shin enquanto ela o procura. Shin acaba por desistir e caminha em direção à saída da casa, mas vira-se imediatamente quando ouve Gal espirrar de um arbusto próximo. Gal aparece com o seu fato de palhaço, mas Shin não o reconhece e limita-se a observar enquanto ele salta para longe. Momentos depois, Shin junta-se aí no carro e o duo afasta-se da casa. Enquanto conversam, Yi diz a um Shin ignorante que os palhaços não são criaturas reais, mas meros humanos com máscaras. Shin fica espantada com a revelação e descobre que o estranho palhaço que viu na casa era de facto Gal. Ela implora a Yi que a leve de volta ao infantário e o influenciador dos media obedece. Infelizmente, quando chegam ao infantário, Gal e os seus amigos já lá não estão, e Shin fica mais uma vez desiludida, e oferece para levar Shin para a casa dele, mas a líder da tribo recusa e senta-se num passeio em frente ao infantário, declarando que vai ficar à espera do regresso de Gal, e tenta desesperadamente que ela se vá embora, mas ela recusa-se e permanece sentada sob a chuva torrencial. Entretanto, Gal sente-se culpada por se ter escondido de Shin e pede a Kian que a localize. Poucos minutos depois, Kim informa de que Shin, juntamente com Yi, ainda se encontra no lar de idosos. Gal agradece a Kim pela ajuda e regressa imediatamente ao infantário. Lá, Gal vê Shin sentada à chuva com Yi ao seu lado. Ele encosta-se à frente de Shin e Yi ao seu lado. Shin fica chocada ao vê-lo e agarra imediatamente pela camisa. Gal pede-lhe freneticamente que não lhe dê um murro e inventa uma mentira absurda, dizendo que é errado bater nas pessoas à chuva. Shin é ingênua, por isso acredita nele e entra no seu carro, enquanto ele a leva de volta para casa. Logo que chegam, Shin aponta-lhe a besta, mas Gal consegue acalmá-la e pousa a arma. Shin pede a Gal que lhe devolva a safira, mas o caçador de pedras preciosas distrai-a oferecendo-lhe um bolo. Shin prova a guloseima açucarada e esquece da pedra enquanto a mastiga, saboreando o seu sabor estranho. Quando termina a refeição, Shin passa o resto do dia a explorar a casa, enquanto se adapta ao novo ambiente. Atira uma seta ao televisor, pensando que se trata de um monstro, mas Gal explica-lhe que é apenas um aparelho que não lhe pode fazer mal. Shin fica fascinada com o mundo moderno, e festeja, enquanto balança uma almofada de penas furada, fazendo uma grande confusão na casa. No dia seguinte, Shana visita Gal e fica chocada ao encontrar a sala de estar numa confusão. Pouco depois, Shin aproxima-se dela, enquanto cana uma tigela de massa instantânea. Shana rouba o prato a Shin e exige saber quem ela é e qual a sua relação com Gal.
Shin fica furioso com a atitude de Shanna e a agarra pela cara, enquanto a comerciante grita de medo. Gao acorda com o grito e desce as escadas a correr para saber o que aconteceu. Encontra Shanna enrolada num cobertor com um pano a tapar-lhe a boca. Gao liberta rapidamente e fica horrorizado ao saber que Shin é o responsável. Shanna fica furiosa e pergunta-lhe quem é a rapariga de aspecto estranho. Imediatamente, Gao agarra em Shanna e leva-a para o seu quarto, no andar de cima. Lá, ele diz a verdade e revela o que aconteceu quando desapareceu. Gao explica que Shin é a rainha de uma aldeia matriarcal isolada, onde as mulheres governam e os homens são submissos. Shanna não acredita nele, mas percebe que ele está a dizer a verdade quando Gao lhe mostra a besta nativa de Shin. Na sala de estar, Shin ouve bater a janela e fica chocado ao encontrar a porta de casa. Ela corre para a porta e tenta abri-la, mas não consegue perceber como. Com a orientação de Yi, Shin encontra a maçaneta da porta, mas usa força bruta para rodar. Assim, quebrando-a. Por fim, desiste de tentar abrir a porta e partia completamente. Gao e Shanna ouvem o som da porta a bater e descem as escadas a correr para ver o que aconteceu. Gao fica furioso ao encontrar Yi em sua casa e arrasta-o para fora, antes de trancar o portão. No entanto, Yi recusa-se a sair e revela que sabe que Shin é de uma ilha isolada. Gao fica chocado com o facto e ameaça Yi para que se afaste dela. Enquanto regressa à casa com Shin, no dia seguinte, Gao leva Shin a uma loja de moda para comprar roupas novas. Shin experimenta algumas peças de roupa, enquanto Gao sai para lhe dar alguma privacidade. Lá fora, Gao fica espantado ao ver Liana aproximar-se à distância e tem medo que ela descubra Shin. Por isso, esconde-se imediatamente atrás de uma parede e observa atentamente a entrada da mulher severa. Na loja,